Estamos começando mais um Nipcast, hoje recebendo o Ricardo Abreu, que é consultor da UNICA, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Hoje de bioenergia, como um todo. Hoje de bioenergia. É consultor na área de mobilidade e também é aluno de doutorado do programa de bioenergia, o programa interinstitucional USP, Unicamp, Unesp. Obrigada, Ricardo, por aceitar estar aqui com a gente. Queria começar entendendo um pouco da sua história, né, da sua trajetória, né, o que você traçou, né, em toda essa sua trajetória profissional para chegar hoje, né, sendo respeitadíssimo na área de mobilidade no Brasil. Bom, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui participando dessa iniciativa do NIP. Então, eu sou engenheiro mecânico e durante a minha época escolar eu tive uma vantagem fundamental, que foi um professor meu, o professor Franco Brunetti, que era o professor de motores, mecânica dos fluidos, mas a parte energética como um todo, que acabou me adotando, né, e me trouxe para trabalhar num projeto metanol. Estou falando aí de 1977, 78, e o projeto Metanol, que era um projeto desenvolvido pelo Instituto Mauá de Tecnologia, sob contrato da CESP. A CESP, naquela época, Centrais Elétricas de São Paulo, estava fazendo muita hidrelétrica, abrindo os lagos para fazer hidrelétrica, tinha muita madeira, e ela queria pirolizar a madeira para fazer etanol e utilizar, aliás, fazer metanol e utilizar o metanol para veículos diesel. Nós estávamos naquela época no ápice do projeto do Proálcool, que usava etanol para veículos de passeio, né, substituindo a gasolina, e a ideia do metanol era substituir o diesel em veículos comerciais. Aí essa foi a minha primeira entrada nesse ramo de mobilidade, de veículos, de motores e combustíveis alternativos, e essa foi o ponto de partida do projeto Metanol. Eu tive a oportunidade de desenvolver os motores da Mercedes-Benz para o uso de metanol. Aí fui convidado pela Mercedes-Benz para trabalhar na área de desenvolvimento de motores da Mercedes e fazer uma área de pesquisa e desenvolvimento, área de experiência, de engenharia instrumental na Mercedes. Na Mercedes eu cheguei a gerente de desenvolvimento de motores e nós desenvolvemos no Brasil, na época, o projeto de gás natural, daí, para ônibus urbanos. Chegamos a ter a liderança mundial de desenvolvimento de veículos com gás natural. Depois da Mercedes, onde eu trabalhei com praticamente todos os combustíveis alternativos, na época não tinha biodiesel, era óleo vegetal, etanol, metanol, gás natural, biometano. Depois disso eu fui para MAHLE Metal Leve. Na MAHLE Metal Leve nós também desenvolvemos uma série de projetos com diferentes tipos de tecnologias. Acabamos montando o Tech Center da MAHLE Metal Leve, que fica ali nas margens da Via Anhanguera, no cruzamento com a Bandeirantes. E depois, já no final da minha carreira, eu trabalhei um pouco na Alemanha como vice-presidente mundial de desenvolvimento de componentes de motores do Grupo MAHLE. E quando eu voltei, logo depois eu me aposentei, isso em 2019, e comecei meu curso de doutorado aqui na Unicamp, e tive o convite de fazer essa consultoria para a área de mobilidade na UNICA, com quem eu sempre tive contato por causa das minhas atividades anteriores. E é isso. Na verdade, a gente pode dizer que mais do que biocombustível, né, é uma visão de energias alternativas para a mobilidade, que é alguma coisa que eu tento desenvolver, inclusive, na minha tese de biodoutorado.
né? Mais do que essa visão de biocombustíveis em geral, é uma visão de quem estava na indústria, né? Conhece o setor produtivo aplicado, mas também sabe a importância da pesquisa científica, né? Tanto é que agora você retornou a casa para fazer o doutorado e tentar contribuir na parte do doutorado. E além disso, você comentou que tem experiência internacional, foi para a Alemanha, e lá é outro cenário. Acho que cada país tem um cenário diferente, né, para essa parte de biocombustíveis, energia, na verdade, em geral, né? E não sei, na minha opinião, o Brasil é um caso à parte, né, nesse campo de energia, bioenergia e biocombustíveis, especialmente falando em mobilidade, né? Então, assim, na sua visão, qual que é o diferencial do Brasil no campo de mobilidade e energia? Essa é uma pergunta muito interessante, eu já pensei muito sobre isso. E no final é assim, né? Em países mais desenvolvidos, onde existe uma indústria de mobilidade mais desenvolvida, o que eu vi acontecer, sempre vi acontecer, é que a legislação de mobilidade, então tudo o que aconteceu, seja legislação de emissões, seja legislação de eficiência energética, de tipo de trem de força que você vai usar, se o veículo vai ser elétrico, se o veículo vai ser eletrificado assim, e assado, é sempre uma consequência de um interesse nacional. É sempre uma consequência daquilo que interessa ao país. Então, se pensa o que interessa ao país do ponto de vista de desenvolvimento social, humano, industrial, principalmente econômico, então tem uma grande pegada aí de geopolítica, etc. E a partir daí se fazem as legislações para complementar esse interesse, né, maior do país. No Brasil, nós sempre tivemos um viés de adotar legislações estrangeiras sem ter tido primeiro essa análise do que interessa ao país como um todo, né? Até porque as montadoras são oriundas de outras regiões, nós não temos uma montadora 100% nacional, e porque as legislações de emissões, legislações de eficiência energética sempre tiveram aquela pegada de não, vamos na direção do que está sendo feito na Europa, nos Estados Unidos, com uma certa defasagem e tal. Então você está ali andando atrás de um comboio, né, e se direcionando por onde vai o comboio, né, você está indo atrás. Sendo que nos outros países a ordem é diferente. Primeiro você vê onde estão os interesses nacionais como um todo e depois você estabelece qual é a legislação que vai complementar e guiar esse estudo. Isso eu vi muito quando participei das discussões na Europa, nos Estados Unidos também. Na minha função na Alemanha, na verdade, eu era o gerente mundial dos tech centers da MAHLE, que no Japão, China, Estados Unidos, Alemanha. Então eu via isso acontecer e podia comparar bem o raciocínio por trás, né? Isso foi muito interessante. Eu aprendi muito com isso e passei a entender que é muito fácil, às vezes, a gente criticar um caminho ou outro sem saber de onde veio a decisão básica que forçou aquela decisão, né? Parece que falta muito planejamento, aquilo que você falou, né? Aonde a gente quer chegar, né? Parece que a gente quer ir atrás do comboio, que muitas vezes não faz sentido para o nosso cenário, né? E acho que isso é um dos melhores exemplos, é a questão da eletrificação, que é tão falada, né, no mundo todo. E aqui no Brasil fica aquela questão, né? Vale a pena eletrificar, porque não vai ter emissão, né? Não, assim, o carro elétrico não emite nada, então ele é sustentável. Mas o etanol, o biometano, o biodiesel, os biocombustíveis no geral, também são sustentáveis, né? Eles têm lá a sua pegada de carbono que confere a sustentabilidade, né? E às vezes a eletrificação não é bem isso que acontece, né? Porque, tudo bem, se eu estiver contabilizando no carro, eu não vou ter nenhuma emissão, mas da onde veio a energia para carregar o carro, né? Então, não sei, acho que a questão, esse exemplo Europa, Estados Unidos estão focados em eletrificar, porque
para eles faz mais sentido, talvez não tenha uma produção tão grande de biocombustíveis. Mas no Brasil, faz sentido seguir o comboio também? Ou como que ficam os biocombustíveis no Brasil frente à eletrificação, que fala-se tanto globalmente hoje? Então, aí é uma história, você varreu algumas décadas de história aí, né? Começando pelo fato de que algumas decisões que nós temos na mesa hoje não foram tomadas pelos motivos que hoje elas são importantes. Por exemplo, nós não começamos a usar etanol no Brasil por uma questão ambiental, né? Nós estamos usando o etanol no Brasil hoje foi por causa de uma crise de petróleo, então não tinha gasolina e nós substituímos a gasolina pelo etanol, sem na época nenhuma preocupação com a questão de gás de efeito estufa. Não se falava nisso, né? Da mesma forma, um tempo mais curto, mas também por causa disso, a eletrificação não veio na Europa e nos Estados Unidos por causa da questão ambiental no primeiro momento. Ela veio por uma questão geopolítica mesmo. Ela veio porque os asiáticos, principalmente, estavam fazendo veículos com motor de combustão interna cada vez melhores e cada vez mais baratos e, portanto, tomando um espaço grande na exportação desses veículos e dessas indústrias tradicionais que tinham que ter uma tecnologia nova, um produto novo a oferecer, mais eficiente ou com tecnologias diferentes. E a grande vertente dos veículos eletrificados ou elétricos começou aí. É uma decisão geopolítica, como eu disse no início. Depois ela acaba pegando o bonde da questão ambiental, da questão de redução de gás de efeito estufa, de emissões como um todo, até como argumento válido para isso, mas ela não surgiu simplesmente por causa disso, né? Existe um ponto fundamental daquilo que você disse que precisa deixar muito claro, e infelizmente no Brasil essa confusão sempre existe. O que é eletrificação e o que é um veículo elétrico? Uma definição está contida dentro da outra, mas um veículo eletrificado é um veículo no qual a energia que chega na roda, né, a tração do veículo, é feita através de um motor elétrico. Então, em vez de você ter todo um conjunto de componentes mecânicos, caixa de câmbio, eixos, com transmissão, etc., a energia que chega na roda vem de um motor elétrico que normalmente já está montado no próprio eixo e que transmite essa energia diretamente para a roda. Só isso já faz com que ela seja mais eficiente, ou seja, tenha um consumo de energia menor. Mas a grande vantagem de fazer essa eletrificação é o fato de que hoje você perde muita energia num veículo comum quando você freia o veículo. O que você faz quando você freia o veículo? Você aperta uma lona, um disco de freio, transforma aquela energia de movimento em calor e você perde toda aquela energia. No caso dos veículos eletrificados, o que você faz é inverter a polaridade do motor elétrico, que ele passa então a absorver uma boa parte da energia quando ele está sendo frenado, ele pega essa energia e joga de volta para a bateria do veículo e essa energia é reutilizada. Então, a grande vantagem da eletrificação é a utilização dessa energia. Agora, como essa energia elétrica chega no motor? É o que vai diferenciar um veículo totalmente elétrico, porque daí você tem um veículo onde você tem baterias grandes, acumuladores de eletricidade que vieram de fora do veículo e vão para o motor elétrico, ou você pode produzir energia elétrica a bordo do veículo, que é que a gente chama de veículo híbrido. Tem lá um motor de combustão, poderia ser uma célula de energia, poderia ser até um motor nuclear, uma pilha nuclear, produzindo energia elétrica a bordo, que vai carregar uma pequena bateria e ela joga essa energia elétrica na roda. Então, o que é inevitável na mobilidade é a eletrificação, ou seja, a energia vai chegar na roda através de motores elétricos, que ela é mais eficiente para transmitir e pode recuperar energia. Se a fonte da energia vai ser uma bateria grande e, portanto, o veículo é totalmente elétrico, ou se o veículo tem uma transformação de energia a bordo, seja a partir de combustível fóssil, a partir de bioenergia, a partir de hidrogênio, a partir de energia nuclear e sei lá o que pode vir no futuro,
é outra história. Então, nós vamos na direção de veículos eletrificados no Brasil também, mas não necessariamente elétricos, ou só elétricos. Nós vamos ter uma miríade de soluções e o nosso grande objetivo deve ser, no Brasil, explorar aquilo que a gente tem de melhor, né? E aí, talvez, andando um pouco mais nessa direção, a gente não pode criticar países que foram na direção de veículos elétricos, porque muitos deles não têm uma outra opção. Eles não têm a possibilidade de ter uma geração de outros tipos de energia, como nós temos aqui. Agora, por motivos que não eram esses, hoje nós temos uma grande produção de etanol aqui, que tem uma pegada de carbono, né, ou uma intensidade de carbono, uma geração de gases de efeito estufa muito baixa, que é hoje o objetivo principal da mobilidade, é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Poxa, nós temos isso, nós temos essa possibilidade. Aí muitos dizem, mas nós temos também uma energia elétrica limpa, nós podemos usar uma energia elétrica limpa? Temos também. Mas nós temos possibilidade de usar, por exemplo, outras fontes de energia que não são tão abundantes em outros lugares. Então, nós temos tantas alternativas, a nossa obrigação é utilizá-las todas da melhor forma. Nós não precisamos nos prender a A ou B. Nós temos que usá-las todas da mesma forma, juntas, da melhor combinação. E é esse que é o grande desafio. Isso é bastante interessante, né? Quando muitas pessoas falam, mas a nossa matriz é bastante renovável, a nossa eletricidade é renovável. Só que imagine se a gente eletrificar todos os carros, vão todos virar elétricos, só que a gente não está pensando, fazendo um planejamento estratégico bem feito para saber de onde que vem a fonte de energia, né? Então, assim, se a gente sofreu, acho que foi em 2014, né, que teve muita estiagem aqui no Brasil, teve um monte de apagão, né? Imagina se todo mundo vai ter o carro elétrico na sua casa, aí a gente vai ter uma demanda de energia elétrica muito grande, e aí, né? Será que não corre esse risco? Então, planejamento, né? Eu acho que planejamento é uma questão chave nisso, e não só seguir o comboio, né? Então, aí, esses problemas já ocorrem hoje, tá? Na Europa já ocorrem. Você tem aí relatos seguidos de problemas de instalações elétricas que não são adequadas. A grande discussão na Europa é a necessidade de uma infraestrutura de abastecimento de carro elétrico. Você tem que ter postos de abastecimento de tanto e tanto distância, né, para poder fazer uma viagem. Você tem situações como, por exemplo, na Suíça, onde se pede para não abastecer o carro durante a noite, porque é onde tem um consumo alto de energia elétrica pelas casas. Então, esses são problemas que têm que ser enfrentados. E é lógico, de novo, né, se você não tem uma outra solução, é um problema que você tem que enfrentar e chegar a essa solução. Mas, já que nós estamos aqui no NIP, né, uma casa de estudos de energia, deixa eu voar um pouquinho aqui sobre o assunto, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar em utilizar a energia na sua forma mais fácil de ser utilizada possível, tá? Existe um problema com as energias que, além da fonte delas, e se elas vão gerar alta ou baixa emissão de gás de efeito estufa, que hoje é um elemento principal na decisão de qual energia você vai usar, tem outras, que, por exemplo, a logística do uso, né? Então, a gente fala assim, nós temos energia elétrica barata, tal, mas você deve se lembrar, há pouco tempo atrás, nós tínhamos um problema terrível de transmissão de energia do Nordeste para cá, faltavam linhas de transmissão, etc. E vão faltar muitas linhas de transmissão se a gente quiser fazer uma transição para veículos elétricos, né? Já foi feito um estudo pela EPE, alguns anos atrás, que o custo de uma eletrificação radical no Brasil, ou seja, para veículos, transformar todos os veículos para veículos elétricos, teria aí o custo de uma nova reforma da Previdência. Nós estamos fazendo R$1 trilhão, né? O que é um negócio que a gente, hoje, quando nós formos colocar na nossa lista de prioridades econômicas e sociais, com certeza não estaria no topo da lista. Existe a questão, então, da portabilidade. Quando você vai escolher uma energia que você vai usar, você fala, bom, primeiro, eu tenho essa energia, ela tem um custo competitivo, ela pode ser transportada facilmente, ela pode ser utilizada facilmente. Então,
Quando eu penso na nossa energia elétrica limpa, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: bom, nós só temos energia elétrica limpa para usar como energia elétrica? Porque se eu tenho algum consumidor de energia elétrica que hoje está usando energia elétrica fóssil, a primeira coisa que a gente devia fazer é que esse consumidor de energia passe a usar energia elétrica limpa, antes de começar a pensar em transformar essa energia, em transportar essa energia e usar em outras fontes, como, por exemplo, veículos, onde eu tenho outras alternativas. Então, por que eu vou gastar dinheiro fazendo uma infraestrutura de abastecimento enorme? E, cara, um veículo que hoje ainda tem um custo elevado, uma infraestrutura de serviços que não existe. Para usar um veículo elétrico, se eu tenho uma solução alternativa que muito mais rapidamente pode me dar o objetivo que eu quero. O objetivo que eu quero não é usar veículo elétrico. O objetivo que eu quero não é usar veículo com biocombustível. O meu objetivo é reduzir as emissões de gás de efeito estufa. O resto tudo é ferramenta. Então, se eu tenho alternativas melhores para chegar nesse objetivo, por que não usá-lo? O que eu estou querendo dizer não é excluir um da conta, mas fazer o melhor estudo para a melhor combinação possível. Né? Existem situações em que usar um veículo totalmente elétrico faz sentido até por outros motivos. Né? Por exemplo, um ônibus elétrico na Avenida Paulista, em São Paulo. Faz todo sentido. Porque você tem, além da questão de gás de efeito estufa, você tem a questão do ruído, você tem a questão das emissões locais, né? Principalmente material particulado, que é um problema nos grandes centros urbanos. Né? Então, você tem uma concentração de veículos grandes ali que uma infraestrutura, um investimento em infraestrutura, vai servir um grande número de veículos, então ele se paga rapidamente. Então faz todo sentido ali usar o veículo elétrico. Mas será que vale a pena usar um veículo elétrico para outras aplicações? Então esse estudo é aonde a gente tem que deixar de seguir os outros e fazer por nós mesmos o nosso estudo. Né? É onde o comboio que vai na frente vai para um lado e nós temos que decidir se esse lado é o melhor ou se nós vamos pegar o nosso próprio caminho e andar nessa direção, nessa trilha nova que nós vamos ter que abrir. Que o Brasil é muito grande, tem muita biodiversidade. Exatamente. E assim, parece que são vários países em um mesmo país, né? De norte a sul, leste a oeste, é muito diferente. Que com certeza vão dar origem a várias soluções diferentes. Melhores soluções. Exatamente. O que talvez seja a melhor solução para São Paulo não vai ser a melhor solução para o Amazonas. Agora, por que nós não temos uma solução única, nós vamos deixar de adotá-las? Não sei por quê. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse dogma que tem que ser tudo igual para o país inteiro, senão não funciona. Existem soluções que nós vamos ter que combinar para fazer isso. E nesse quesito tem muito lobby de montadoras também, né? Dizendo que, não, se a gente não eletrificar, a gente vai ficar para trás porque não tem uma empresa nacional forte. Né? Aliás, não tem uma empresa nacional, né? Então, são lobbies, são defesas de interesses, vamos chamar assim, que até, por um lado, eles têm razão. Eles vão ter que fazer um investimento para fazer uma solução desse tipo, diferente do investimento que está sendo feito na matriz, que é lógico que a matriz está louca para usar essa solução o máximo possível, até para diluir o investimento que eles têm, mas cabe ao Brasil analisar e decidir o que é melhor para ele, né? O que é melhor para a montadora faz parte da conta, mas eu acho que mais do que só o que é interessante para a empresa é o que é bom para o país. Nós vamos ter que chegar numa solução de consenso aí. E a solução de consenso é uma progressão de conversas, porque nós temos que pensar que a gente não pode ficar fora das soluções mundiais, nós não podemos ficar fora dos caminhos de valor, porque nós temos que pensar em exportação também de produtos. Agora, dá para conjugar tudo isso se a conversa for mais ampla. Agora, o que acontece? Uma parte dessa coisa enviesada que a gente vê na discussão, eu costumo usar esse exemplo,
é a história de dizer, por exemplo, que veículo elétrico é zero emissões. Né? Então, esse argumento é muito forte, até por parte das montadoras. Sim. Por que ele chama zero emissões? Porque a legislação lá fora ela é feita de tal forma que ela só olha o que sai no tubo do escapamento do veículo. No caso do veículo elétrico, que não tem nem escapamento, não sai nada. Então, o veículo fica zero emissões se você olhar só no escapamento. Mas a gente sabe que a questão ambiental global hoje, a questão de aquecimento global, os gases de efeito estufa, não são produzidos só no escapamento. Eles são produzidos ao longo de toda uma cadeia, desde o momento que você decide que combustível você vai usar, como você fabrica esse combustível, como você transporta esse combustível, como você distribui esse combustível, como você abastece o veículo, o quanto você gasta de energia para produzir o veículo e, consequentemente, o quanto você emite de gás de efeito estufa quando você produz o veículo. A soma de tudo isso é o efeito final no aquecimento global. Não é só o que sai no escapamento. Se você olhar só lá, você pode chegar a uma conclusão errada. Né? Porque contar só uma parte da história não significa que você está chegando à conclusão verdadeira. E esse é um problema que nós temos no Brasil. Porque se a gente for atrás dessa legislação, que por causa do interesse em veículos elétricos foi feito de forma tal que eu olho só o escapamento, eu não vou conseguir mostrar que existem outras soluções que são tão boas quando eu olho o ciclo de vida inteiro. E esse é um dos motivos porque no Brasil existe já um movimento do governo que as legislações elas se pautem pela avaliação do ciclo de vida, começando só pela parte do uso do veículo, mas que considere a produção do combustível, a distribuição do combustível, o abastecimento e o uso do veículo. E não só o quanto o veículo usa de combustível e olhar só no escapamento. Só essa mudança já é o nosso caminhãozinho saindo de trás do comboio. Agora, essa mudança ela é enorme do ponto de vista de legislação. Né? Se eu vim de uma história, olha, eu vou usar a legislação muito parecida com o que usa no resto do mundo e vou copiar os limites que eles fazem lá, hoje eu não posso nem usar a mesma legislação nem copiar o limite, porque a minha regra vai ser diferente. Então eu tenho que criar uma legislação diferente para isso. Esse é um desafio enorme, mas necessário. Porque só daí eu vou conseguir contar para as pessoas que aquela história de veículo zero, peronomútil, né? Não é... Quando eu olho daquele jeito, Só que quando eu olho de uma situação maior, pode não ser. O que no Brasil não significa que veículo elétrico não é bom, né? Porque em muitos lugares do mundo, se você olhar só no escapamento, a emissão é zero. Só que quando você olha como a energia elétrica ela é feita, carvão, de óleo diesel ou de óleo pesado, ela acaba emitindo muito mais na produção da energia do que o nosso uso, por exemplo, de etanol no Brasil. Muito mais. Tá? Mas ela não vai ser contabilizada. Mas ela não vai ser contabilizada. Porque eu estou só contabilizando o que emite, o que está no carro e saindo. O famoso do tanque à roda. Do tanque à roda. Esse que é o... Agora, no Brasil, nós temos energia limpa. Ótimo. Se você compara com um veículo elétrico usando essa energia limpa com um veículo etanol, talvez a gente chegue a níveis equivalentes. Ótimo. Quer dizer que nós temos que usar só elétrico? Não, tem que usar todos. Até porque o uso de biocombustível já está aí, já está instalado. Eu não preciso passar pela etapa da transição de nova instalação, nova infraestrutura, novos veículos caros. Né? Tem uma série de discussões que vira e mexe, agora nesse momento tem uma, né? Sobre se vale a pena ou não dar um subsídio para reduzir o preço do veículo. Eu olho essas discussões e eu penso, puxa, mas ninguém está falando que na Europa, por exemplo, para desenvolver o mercado de veículos elétricos, chegou-se a dar aí bônus de 6 mil euros por veículo. 6 mil euros por veículo é quase 40 mil reais para você comprar um veículo. Esse era o bônus que se dava. Nós temos condições de fazer isso aqui? Mas nem de longe. Não tem, né? Não tem. Nós temos outros problemas. Né? Estamos falando de conseguir pagar a Bolsa Família. Exatamente. Né? São cenários completamente diferentes. São diferentes. Então, Mas que houve um grande incentivo para isso, houve. Então, será que a gente não tem uma forma de fazer um programa para incentivar o uso equilibrado
de vários tipos de solução que vão resolver um problema crítico para o mundo hoje, que é a emissão de gás de efeito estufa, de uma forma um pouco mais barata, mais inteligente. Eu acho que essa discussão toda o Brasil tem que fazer. E nesse sentido, o Brasil tem algum programa, algum arcabouço regulatório que favoreça os biocombustíveis e considere toda essa questão de eletrificação? Olha, primeiro eu acho que a gente não tem que ter uma legislação que favoreça os biocombustíveis. A gente tem que ter uma legislação que seja neutra, tecnologicamente falando e energeticamente falando. Nós temos que ter uma legislação que fale do objetivo. O objetivo é reduzir a emissão de gás de efeito estufa, então a legislação tem que falar qual é o máximo que eu posso emitir e como. Qual é o método que eu vou utilizar? É a vontade do freguês. Então, cada empresa e cada situação vai usar a tecnologia que mais lhe favorece. E quem vai decidir no final é o consumidor, é quem compra o veículo. Então, se o cara quiser comprar um veículo elétrico, ele vai pesar o custo do veículo, o custo de manutenção, o custo da eletricidade, etc., e vai decidir pelo veículo elétrico. Mas ele tem que ter também a alternativa de decidir por um veículo utilizando um outro tipo de energia, pode ser etanol, pode ser biometano, pode ser hidrogênio, tá? Que traga o mesmo nível de emissão. Então, o que nós temos que fazer é uma legislação neutra, tecnologicamente neutra em termos energéticos. O governo já sinalizou que a próxima etapa da legislação Rota 2030, que é uma legislação de eficiência energética, passa a ser uma legislação de eficiência energética ambiental, onde a questão ambiental é uma limitação de gases de efeito estufa. E aí nós temos uma legislação nessa direção, que vai ser a primeira do mundo, por sinal. Porque aí fica um objetivo traçado, né? Um objetivo claro. E com a liberdade de escolha. Sim. Na verdade, com a possibilidade de escolha. Tá? Porque não tem, né? Porque você vai ter que, seja qual for o caminho que vai se escolher, vai ter que se passar por um caminho de ajudar esse caminho a acontecer. De uma forma ou de outra. Não sei se vai ser subsídio, não sei se vai ser um avanço tecnológico estimulado por pesquisas locais. Eu acho que vai passar por uma combinação de tudo isso. Tá? Mas a legislação, até para não cometer o mesmo erro de ir só para uma solução, como, por exemplo, de veículos elétricos, tem que ser neutra. E nesse caso de legislação, como que fica o RenovaBio? Né? Que o RenovaBio foi um dos primeiros a surgir, pelo menos o que teve maior notabilidade, porque, assim, a grosso modo, ele é conhecido como um ativo para o produtor que comprove a redução das emissões de CO2. Né? Isso. Basicamente isso. Acho que foi a primeira medida efetiva, vamos dizer assim, de um crédito de descarbonização. Pode ser considerado, sim, um programa de descarbonização. Ele é muito importante, porque o RenovaBio, além de voltado para o lado da fabricação e voltado para o lado da emissão do certificado de descarbonização, ele tem que gerar condições para que a mobilidade, para que os veículos que forem fabricados para utilizar esses combustíveis alternativos, ou renováveis, vamos chamar assim, né, que é o RenovaBio, então de combustíveis renováveis. Então, esses combustíveis renováveis, eu estou falando de biodiesel, estou falando de diesel hidrocacreado, que é o HVO, estou falando de etanol, estou falando de biometano, né, que ele esteja presente numa quantidade suficiente para que valha a pena fazer veículos para usar esses combustíveis. Porque se não tiver biocombustível, bioenergia suficiente, não adianta a gente fazer uma legislação de veículos que vão usar esses biocombustíveis. Então, o RenovaBio é fundamental, porque ele cria mandatos. Olha, se você produzir tanto de biocombustível, você vai ter lá o CBio e você vai ganhar um prêmio por isso, né? O fabricante. O distribuidor que quer vender combustível fóssil é que vai ser obrigado a recolher esse prêmio em CBio para isso. Agora, o produtor tem que se comprometer a fabricar determinadas quantidades, seja para misturar na gasolina,
seja para ser o etanol puro, seja uma quantidade de biodiesel para misturar no diesel, ele tem uma responsabilidade, ele que tem que ser definida e cumprida. Porque senão você, de novo, passa a não ter alternativa, né? Um dos problemas que nós tivemos com o veículo etanol no Brasil, acho que todo mundo lembra disso, foi uma época que faltou etanol, por um motivo ou por outro, faltou etanol, seja por uma questão de preço do açúcar, seja por uma questão de congelamento do preço da gasolina, que tornou inviável produzir etanol. Essas dúvidas, se eu vou ter ou não determinado combustível para usar a um preço razoável, não pode existir. Porque se existir, você não consegue desenvolver essa solução. E o RenovaBio é fundamental para colocar a regra nesse jogo. Tem que garantir o suprimento da demanda, né? Isso é... Assim como nós vamos ter que garantir um suprimento de energia elétrica, como também já aconteceu, a um preço razoável. Sim. E de forma limpa, né? Porque também não adianta fazer um programa de veículos elétricos se eu não tiver certeza que a minha quantidade de energia elétrica limpa vai ser o suficiente para... Porque não adianta nada faltar a energia das hidrelétricas e acionar a termoelétrica que queima carvão. Fala, exatamente. Tem um combustível limpo aqui, né? Que tem eletricidade limpa, mas não é bem assim, né? E uma coisa interessante que você falou é a questão da gente ter o usuário final ter alternativas, né? No campo de biocombustíveis ou eletrificação. Na verdade, assim, alternativas que objetivam a redução das emissões, né? Eu acho que para o Brasil faz muito sentido isso, porque se a gente for pensar na compra de um carro hoje considerado popular, né? É caro, não é um carro popular, carro popular flex, né? Já é caro hoje. E os carros eletrificados, né? Como que entra na realidade do brasileiro, né? De classe média ou classe baixa, que ainda é mais difícil, muitas vezes nem tem o acesso, né? Então, assim, essas coisas eu não sei se são muito bem contabilizadas no planejamento. Tudo bem, as montadoras têm os seus interesses, elas querem vender, mas, assim, acho que era uma obrigação de governo, né? De pensar na sociedade como um todo, né? Aí a gente entra no conceito de sustentabilidade, né? Porque essa questão de emissões de gás de efeito estufa, ela é uma questão ambiental, que faz parte da sustentabilidade. Deixar aí um legado ambiental, seja do ponto de vista de emissões locais, né, de particulado, NOx, etc., seja do ponto de vista de emissões globais, aquecimento global é muito importante. Só que essa é uma faceta da sustentabilidade. A definição do desenvolvimento sustentável, ele é baseado num tripé. Ele é ambiental, econômico e social. Então, se você fazer, por exemplo, como você mesmo está dizendo, um veículo, ambientalmente correto, ele tem uma emissão de gás de efeito estufa muito baixa, só que ninguém pode comprar, não adianta nada. Porque o programa não vai para frente. Então, se você fizer um programa em que não caiba no bolso, não vai funcionar. Né? Agora, se eu preciso de um programa que caiba no bolso, se eu preciso de um veículo que a população possa comprar, a população tem que ter emprego para ganhar dinheiro para poder comprar esse carro. Então, nós temos as 3 dimensões da sustentabilidade: a ambiental, a econômica e a social. Não adianta eu ter 2 delas, porque se eu não tiver a terceira, a conta não fecha. Então, eu tenho que ter um programa de baixas emissões, entre aspas, ambiental, para uma questão de acessibilidade da mobilidade, que é um preço de carro mais baixo, e em uma sociedade em que as pessoas tenham condições de ganhar o dinheiro necessário para poder comprar esse veículo. Hoje nós temos 2 problemas. O veículo é caro e a população ganha pouco. Nós temos que diminuir essas 2 distâncias. Né? Com programas criativos, não é fácil. Se fosse fácil, já teria feito, alguém já teria feito. Né? Mas tem que pensar nisso tudo. E por isso que isso é a realidade de Brasil, né? Para a nossa realidade. Não dá para comparar com a realidade europeia, né? Que não tem tanta desigualdade como a gente tem aqui, né?
Mas essa discussão ela é tão difícil, né? Porque quando a gente tenta fazer essa discussão e coloca um elemento que tem uma pitada de interesse no meio, já é metralhado por tudo quanto é lado. Ainda ontem eu estava vendo um programa de televisão falando disso, falando, esse negócio de veículo é etanol, é velho, com motor de combustão é velho. O que é velho, cara pálida? Nós estamos falando de uma tecnologia que evoluiu ao longo de 100 anos e pode desenvolver muito mais. Nós não estamos falando de uma tecnologia que parou no tempo, não, ela está se desenvolvendo e pode continuar se desenvolvendo. E que resolve um problema atual, que é a emissão de gás de efeito estufa, de forma rápida e efetiva, porque ela é velha. Porque ela não é sexy, não é fashion, não sei. Por que ela não pode ser levada em consideração? Mas aí entra todo aquele ranço do que já aconteceu com o etanol, do que já aconteceu com o motor, do que os outros estão fazendo no veículo elétrico. Por isso que eu acho que essas soluções têm que ser neutras. Tem que falar assim, olha, eu vou ajudar, sei como, subsídio, tira imposto, o que for. Eu vou ajudar soluções tecnológicas e de energético que me deem no máximo um preço X com uma emissão limite desse valor aqui, e olha, feito no Brasil, viu? Porque quando eu falo isso, eu estou fazendo o veículo acessível pelo preço, eu estou fazendo o veículo ambientalmente interessante, porque a emissão é baixa, e estou falando assim, olha, socialmente vai ser feito no Brasil. Eu vou dar emprego aqui. Então essa conta é que tem que levar em consideração nessa discussão. Porque se não for desse jeito, um dos grandes problemas que nós temos no Brasil hoje, que é a desindustrialização, vai ocorrer de forma cada vez mais rápida, né? Mais rápida. Nós temos que nos ater, volta ao começo da nossa conversa. A nossa legislação e as nossas decisões têm que estar voltadas ao interesse maior do país, que é o interesse econômico, social, ambiental e geopolítico. Se eu ficar... Veículos elétricos, de uma forma geral, hoje têm uma dependência enorme das baterias, que são, em mais de 80% dos casos, feitos em alguns poucos países da Ásia, que detêm, inclusive, a maioria da transformação da matéria-prima necessária. Você veja o risco que você tem de ficar na mão de poucos países que produzem uma bateria com minerais raros e caros, com uma distribuição incerta no mundo. Quer dizer, nós vamos trocar só de problema, né? Nós vamos sair do shake do petróleo e entrar no rei da bateria. E aí tem uma outra questão que não sei se está sendo muito abordada nessa temática, que é o tempo de vida útil da bateria, quanto que dura uma bateria, o que fazer, o que dá para se fazer depois com ela. E outra, que nem você falou, a gente vai estar mudando o problema. Vai ter um momento que a gente vai ter escassez de minerais para a gente produzir a bateria, porque não é uma coisa renovável, né? Então, essa história é outra história interessante. Acho que a figura que eu uso para isso é que nem caçar frango no galinheiro, sabe? Colocar o frango no cantinho. Essa discussão é a mesma coisa, porque quando você começa a discutir sobre isso, você fala assim, não, mas espera aí, a bateria tinha uma vida curta, porque você tinha que trocar 2 vezes a bateria ao longo da vida do carro. E a bateria custa 40% do valor do carro hoje. Então você tinha que, quando o carro chega na meia-vida dele, você tem que colocar 40% do valor do carro novo de novo. Depois, mais no final, outro. Não, mas aí a bateria já ficou melhor, já vai melhorar a vida, o que é verdade, inclusive. Já melhorou e tal. Mas e aí tem a reciclagem. Não, a bateria, quando chega no final da vida, essa era a primeira parte da história, a bateria, quando chega no final da vida, que ela tem que ser substituída, ela não tem valor zero. Ela pode ser usada para uma outra finalidade, por exemplo, para um banco de energia estacionário. Não, tá bom, então ela não tem valor zero, não vai ser 40%, etc. Mas nós vamos ter que fazer, então, muita bateria. Não, mas você pode reciclar a bateria, você pode reciclar o material, porque você reciclando, você não vai fazer tanto material novo, ela fica mais barata. Não, pera um pouquinho. Aquela bateria que você não ia usar mais para o veículo, que ia para o banco estacionário, agora você vai reciclar? Como é que você vai fazer? Ou você recicla, ou você usa nesse banco estacionário. Os dois não dá.
Não, porque aí a gente faz uma composição, tá bom, aí você começa a fazer as contas da quantidade de matéria-prima que vai ser necessária nos próximos anos para ter o número de baterias necessário para esse plano de... Bom, o que acontece? No mundo inteiro está havendo um movimento hoje, porque vai aumentar 4.000% a necessidade de lítio, 380% a necessidade de cobalto e assim por diante. Eu não vou ter todos os números de cabeça aqui, mas são números astronômicos. E aí você fala assim, bom, e o que vai acontecer com o preço? Porque vai ser a primeira vez na história que você tem um material, né, crítico, que custa X, cuja demanda aumenta 10 vezes e o preço permanece. Não vai aumentar? Vai aumentar. Aonde vai parar? Né? Tá bom, esse é um ponto. Segundo ponto, de onde vem isso? Vem de alguns países que vão ser explorados para fazer esse material. Veja, por exemplo, a história do cobalto, que veio da República do Congo. Você vê lá a exploração de cobalto no Congo. Parece Serra Pelada, aquelas fotos que a gente tinha do Salgado em Serra Pelada, que é só a diferença que tem crianças e mulheres lá. Né? Então é um negócio assim apavorante. Né? Você vê aí a exploração de lítio, ela necessita de muita água. Né? Onde ela é explorada, você tem um problema de falta de água enorme. Aí os países que hoje têm reservas grandes desses minerais começam a falar, não, opa, peraí, o cara vem aqui, pega o meu mineral, leva embora, faz um produto que custa 100 vezes o mineral que ele levou embora e eu compro de novo esse produto? Não. Eu vou começar a estatizar minhas reservas de matéria-prima. Aí o preço vai mudar também. Então, é uma história tão complicada. Né? E aí você fala tudo isso para um cara, o cara fala, não, mas tem a solução. Aí nós vamos explorar esses produtos, essa matéria-prima no fundo do mar. Já foi provado que no fundo do mar a gente consegue resolver todos os problemas. Pô, e o ecossistema do fundo do mar, como é que fica? Não tem? Né? O custo de fazer isso, qual é? Então, é mais do que uma crítica, é uma constatação. Existe um problema a ser resolvido. Não há dúvida que existe um problema. Mas vamos pôr o problema inteiro na mesa e discutir com racionalidade. Porque senão fica a história de tentar calçar o frango no cantinho, né? Porque eu vou lá e falo, isso aqui não dá por causa disso. O cara arruma outra situação aqui, outra situação ali, outra situação aqui. Você nunca consegue pôr o problema na tua frente para resolver. Isso daí é a questão de avaliar o ciclo todo. Exatamente. Né? Não só, a gente falou muito de emissão, né? Mas tem resíduo, né? O que vai fazer com essa parte residual, né? Não é só o resíduo. Você imagina você produzir lítio num país aí, Bolívia, por exemplo, que tem uma grande reserva de lítio, você vai lá e produz lítio naquelas minas que vão emitir muito gás de efeito estufa, nos tratores, nas máquinas. Aí você transporta todo esse lítio para a Europa ou para a Ásia, quanto vai emitir isso de emissões? Aí você faz a bateria, que produz um monte de gás de efeito estufa na produção da bateria. Aí você pega essa bateria e transporta de volta para os mercados. Quanto vai ser essa conta no final? Quanto vai ser tudo isso? Vou extrair matéria-prima do fundo do mar. Quanto vai custar isso? Quanto vai emitir de gás de efeito estufa todo o envolvimento na cadeia como um todo? Né? Fora a questão, a gente fala muito de gás de efeito estufa, mas quando você fala de avaliação do ciclo de vida, ele serve para você avaliar emissões, por exemplo, gás de efeito estufa, o gasto de energia total e a questão econômica. Qual é o gasto de energia total que você vai ter para produzir esse produto? Né? Vindo do fundo do mar ou vindo de um país distante, transportado, etc. Essa é uma conta que hoje a gente não está fazendo. A gente não está fazendo, inclusive, nos próprios veículos elétricos. Por quê? Você imagina, quando a gente fala consumo de um veículo elétrico, a manchete é não, porque o veículo elétrico consome 3 vezes menos que o veículo com motor de combustão interna. Bom, primeiro que não é 3, hoje é alguma coisa em torno de 2,5, por aí. 2,3 talvez seja uma boa conta para veículos tão modernos quanto os veículos elétricos. Mas essa é da energia elétrica que chegou na bateria. Só essa que chegou lá. Mas e a energia que você gastou para fazer essa energia elétrica chegar na bateria? Vamos partir do pressuposto de novo, para fazer o caso extremo,
que nós estamos falando de uma termoelétrica. Então você pega lá 1 litro de óleo diesel, por exemplo, ou 1 megajoule de gás natural, óleo diesel, o que for, passa por uma termoelétrica, que tem a ordem de 40% de rendimento térmico. Então aquele 1 megajoule que saiu aqui, entrou lá de energia, que já gastou para ser feito, né? Porque o óleo diesel, para chegar lá, já teve que sair do poço, já teve que ser transportado, já chegou lá. Desse óleo diesel, chega 0,4 do litro de óleo diesel, chega como energia elétrica na ponta da usina. Aí ele é transmitido por torres de alta tensão, por redes de alta tensão, para o ponto de distribuição. Isso tem uma perda de mais ou menos 12%, 13%. Então já tinha 40 aqui. Desses 40 que saiu, você perde mais 10, vai para 36. Aí você abaixa a tensão, perde mais uns 3. Aí você chega no ponto de abastecimento, naquela tomadinha que vai na parede, e pasme, aquela tomadinha que tem na parede, ela pode ter perdas que vão até 25%. Nossa. Tá? Então você tem tão bom quanto 8%, que é um abastecimento rápido a alta tensão. Então você tem a Porsche, a própria Tesla, com equipamentos que dão 6% de perda ali. Mas se você comprar um equipamento que vai funcionar a 110, 220 volts na sua casa e que demora a noite inteira para abastecer o veículo, ele pode perder até 25%. Vai pondo todas essas perdas no caminho. E aí você tem energia no veículo. Aí você fala, não, você vê, 2,5 vezes mais eficiente. Mas, cara, você perdeu um monte de energia no meio do caminho. Se você for somar, eu te garanto que você chega a valores ainda melhores que o motor de combustão interna, mas muito próximos. Então, não tem jeito. Não dá para você contar uma história sem ver todas as partes dela, porque senão você chega a conclusões erradas. Só que isso é uma história que não é muito passada, né, para o consumidor final, porque qual que é a grande... o que é dito muito hoje, até propaganda em televisão, aquelas casas, condomínios, edifícios que você tem painel solar fotovoltaico, e aí você tem a sua vaga com carro, para o carro elétrico funcionar. E, enfim, parece que é isso que é vendido para o consumidor final. Você vai gerar sua própria energia, porque você vai ter um painel fotovoltaico, você vai ter uma forma limpa, né, de mobilidade, porque você vai estar usando a energia solar. Certo. Aí eu concordo. Vão ter algumas perdas muito menores do que aquelas que eu falei e vai funcionar. Mas esse foi montado desde o princípio da infraestrutura. Mas a pergunta é a seguinte: foi pensado para isso. Quanto custa? Exatamente. Quanto custa? Porque se nós estamos falando que nós não temos dinheiro para comprar o veículo elétrico, em cima do veículo elétrico você tem que pôr o custo de toda essa instalação. Uhum. Quanto custa fazer tudo isso? Então, é importante, é necessário e talvez seja a grande tendência do futuro. Quanto tempo vai demorar para a gente chegar nesse futuro? Nós temos tempo para esperar? A questão ambiental, ela é agora. Nós estamos tendo efeitos de aquecimento global, é agora. Né? Eu costumo brincar que aquecimento global é que nem a Covid, no pico que a gente tinha de Covid, que a gente tentava reduzir o número de casos para não sobrecarregar os hospitais e morrer mais gente. Então, não era achatar a curva. Lembra que a gente falava? Sim, achatar a curva. Isso. Vamos achatar a curva, porque se eu não achatar a curva, vai morrer mais gente. Então, eu achato a curva para conseguir dominar. Nós estamos na mesma situação no aquecimento global. Nós temos que achatar a curva. Nós temos que resolver o problema agora. Se a gente deixar o pico acontecer, floresta que virou deserto não volta a ser floresta depois. Acabou. Dá tempo de esperar essa solução de veículos elétricos abastecidos por energia limpa de uma forma individual? Não estou dizendo que não seja bom, é bom, mas dá tempo. Então, nós temos que fazer alguma coisa já. O que tem na mão? O que tem para hoje? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Ou a gente planeja para tentar viver bem, né, com sustentabilidade, ou a gente já planeja para viver que nem o filme do Mad Max, né? Pois é. No deserto, todo mundo brigando por água. Eu acho até que países que têm condições de ter uma solução mais rápida, ainda que não absolutamente perfeita,
tem a obrigação de desenvolver essas soluções. Tem a obrigação. E se integrar dentro de um fluxo, que todos nós vamos, no final, chegar a alguma coisa parecida lá na frente. Mas não dá para você passar interesse na frente do objetivo. Que é o que você estava falando. A narrativa que a gente escuta, a propaganda que a gente vê, metade do que a gente recebe de informação tem um viés muito forte comercial. Uhum. É marketing. Marketing. E aí é complicado. E num país que, infelizmente, não tem uma vocação de inovação tecnológica, em que a gente consegue ser ouvido quando fala que tal solução é boa ou não é boa, haja vista a dificuldade que a gente tem de produzir, de divulgar papers técnicos no Brasil. Sim. Né? Isso. Sim. É muito difícil passar essa noção. Uhum. É muito difícil. Nós temos que ter fundações, nós temos que ter o que o americano chama de think tank, né? Que gerassem essa informação correta e que fosse passada à comunidade, à sociedade como um todo. Uhum. Olha, não é que está errado, é que essa história tem mais do que uma vertente só. Nós vamos ter que combinar todas elas, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Como difundir a informação, né, para... Nós somos muito ruins de marketing. Viu? Sim, nós somos muito ruins. E eu vejo, a gente estava comentando agora há pouco, essas questões, essas discussões das leis que estão saindo no governo, que tem ranço de velho. Nós temos um problema terrível de comunicação. Nós temos que aprender a fazer isso. Né? Eu, como comunicador, eu sou um ótimo engenheiro mecânico. Não vou me meter a dar todas as receitas. Se eu soubesse, já tinha feito. Mas que é complicado, sem dúvida. Complicado. Isso é uma coisa que a gente vem tentando fazer aqui dentro da academia, até por meio do Nipcast, é tentar fazer a informação chegar de uma forma mais palatável para pessoas, sociedade civil em geral, né? Porque você falou de paper, é muito interessante, porque eu tenho alunos, trabalham muito na área do tratamento de resíduos, mas é muito específico, por exemplo, para pecuária ou para produtor de café, ou aquela usina de cana, enfim. Aí a hora que vai fazer uma publicação, são alunos de mestrado, doutorado, escrevem um paper, fazem uma avaliação muito bacana, tem assim indicadores que podem dar algum direcionamento, guias, né? Só que a gente vai para a revista internacional, que é o que a gente da academia é cobrado, né? Tem que produzir artigos científicos em revistas internacionais, então a gente vai seguindo essa direção do que a gente é cobrado. Bate lá na revista internacional, qual que é a resposta? Isso é muito específico, isso não se aplica ao mundo, é um caso específico do Brasil, então não tem interesse. Aí você fala, poxa, e aí, né? O que eu faço? Na verdade, a gente tinha que ter uma mudança de foco. Né? O foco deveria ser aquele trabalho acadêmico virar um produto, né? Chegar na sociedade. Nós temos que vender isso para as indústrias. Nós temos que vender isso para fazer produtos. Porque não adianta. Na hora que virar produto, aí começa a ter um interesse maior de uma forma geral. Porque se for um sucesso, aí não tem jeito, né? Nada consegue se interpor à verdade, né? A realidade dos fatos. Infelizmente, a distância entre a academia e as empresas no Brasil ainda é grande. Melhorou muito, está melhorando. Está melhorando, a gente vê assim, acontecendo vários movimentos nessa direção, até por causa dessa diferença de caminhos que nós vamos ter que seguir, mas precisa ser acelerado esse processo. Bom, Ricardo, muito obrigada por sua participação aqui no Nipcast. Foi um prazer imenso aprender um pouquinho com você e, enfim, obrigada mesmo. Não por isso, foi um prazer meu. A gente poder falar sobre isso, estou sempre à disposição. Eu acho que dentro dessa conversa que nós temos que nos comunicar melhor, né? Um exercício que a gente fez hoje aqui é importante. E se desse exercício surgir algum desdobramento importante, pode contar comigo. Quando for necessário, gostaria muito de colaborar. Ok, maravilha. Estamos nesse treinamento de melhorar a comunicação. É isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo Nipcast.